Continuamos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, já no capítulo 10, que está relacionado lá com as bem-aventuranças de Jesus. O que são as bem-aventuranças? Está lá no capítulo 5 de Mateus, capítulo 5 de Mateus. São os ensinamentos dados por Jesus no Sermão da Montanha. Dizem alguns, como Mahatma Gandhi, que se tivesse perdido todas as anotações de Jesus e tivesse ficado o Sermão da Montanha, que é as bem-aventuranças, nada teria se perdido. Olha que maravilha. E qual o objetivo das bem-aventuranças? Orientar o ser humano para ser feliz, orientar o ser humano para a felicidade. É isso. Mas o ser humano não quer entender assim, quer trilhar o caminho da forma que ele acha que deve ser, pede aquilo que não merece, pede aquilo que lhe faz mal, que lhe vai levar a quedas morais, mas Deus nos dá sempre novas oportunidades e nós temos a liberdade de escolha. Então, como eu disse, está lá em Mateus capítulo 5. Eu gosto de mostrar, porque Kardec não cria uma moral nova. Kardec comenta a moral cristã. Kardec comenta a moral do Cristo. E aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, conforme já dissemos, capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. Nós vamos ver esse item agora, o sacrifício mais agradável a Deus. Qual será esse sacrifício mais agradável a Deus? Nós vamos ver também o argueiro e a trave no olho. Nós vamos ver esses dois itens. Então, o que é misericórdia, gente? É tipo de um perdão, não é isso? Tem uma definição daquele escritor mineiro, João Guimarães Rosa, que ele diz assim, de uma forma muito simples: misericórdia é colocar o coração na miséria do outro. Aí a gente sabe o que é misericórdia. Bem-aventurados ou felizes os que são misericordiosos ou os que perdoam. Então essa frase fica assim, Felizes os que perdoam. Simplificando, né? Por que são felizes os que perdoam? Porque eles também alcançarão perdão, também alcançarão misericórdia. Quando a gente é muito exigente com os outros e nos usamos de indulgência, as outras pessoas também não agem com indulgência conosco, com paciência, com tolerância. Não. Mas existem duas maneiras de perdoar. Quer ver? Essa é uma delas, quer ver? Existem as duas maneiras. Existe o perdão dos lábios ou o perdão da boca para fora. Veja só, esses dois. Paz, irmão. Paz, querido. Parece que está tudo bem, não parece? Mas eles estão armados. Não desarmaram entre si. Então, isso não é paz. Isso é uma intimidação. Eles estão em harmonia, aparentemente, porque cada um está com a sua defesa. Então o perdão realmente tinha que ser assim, né? Sem nada disso. A outra maneira de perdoar é o perdão do coração, ou o verdadeiro perdão. O verdadeiro perdão se reconhece mais pelos atos do que pelas palavras. Aquele que fala assim, não, eu te perdoo, mas os seus atos não correspondem a isso. Então, as palavras dele desmentem. Então, o perdão é reconhecido pelos atos. Muito mais pelos atos do que pelas palavras. Vou fazer uma pergunta para nós todos, Se um homem mau te ofende, você é de azul, né? Você já viu homem azul? Já viu, Robertão? Eu não. Se um homem mau te ofende, você está em azul e o homem mau em marrom e te ofende, o que você faz?
Uma vez eu perguntei isso, alguém levantou e falou assim: eu vou lá tirar satisfação com ele. Na minha ignorância, João, eu iria ficar quieto para não machucar. Tá certo, não tem nem como correr, né, Robertão? Não tem nem como correr. Se um homem mau, ou seja, se um ser humano mau, pode ser uma mulher ou um homem, te ofende, perdoa-lhe. Por quê? Para que não haja dois homens maus. Se um ser humano mau te ofende, perdoa, para que não haja dois seres humanos maus. Quem disse isso? Nosso patrono da casa de oração, nosso mentor espiritual, Santo Agostinho. Olha que interessante. Perdão e não resistência ao mal. Olha só. O perdão e a não resistência ao mal não quer dizer anulação da justiça. Porque tem gente que fala, não perdoa porque ele tem que pagar isso, como se fosse anular a justiça. Não anula a justiça. Pode perdoar que não anula a justiça, veja. Mas renunciar à vingança. Então, perdoar perdão e a não resistência ao mal não quer dizer anulação de justiça, mas renunciar à vingança, perdoar a ofensa e libertar-se. Veja, libertar-se dessas algemas do perdão, né? É entregar tudo nas mãos de Deus. Quando a gente faz tudo que pode, entrega nas mãos de Deus, dali para frente a justiça é feita por Deus. Porque a lei de Deus assume a justiça. A lei de Deus assume a justiça. Não precisa ficar preocupado não, que a justiça vai ser feita. Pode perdoar? Podemos perdoar? Que a justiça será feita por Deus. Porque a lei de Deus assume a justiça e nós ficamos isentos e inocentes. Olha que maravilha. Ficar isento e inocente. Seremos protegidos pela lei. Essa moça perdoou. Esses aqui querem fazer o mal. Não conseguem, ela está blindada. Ó. Ela é protegida pela lei de Deus. Está na obra de Pietro Ubaldi. Já ouviram falar dessa obra? Não? Eu? Tem coisas maravilhosas lá. De vez em quando eu trago alguma coisa, só para a gente saber que ela existe. É uma obra com 24 volumes. Pietro Ubaldi nasceu naquela região da Úmbria, onde nasceu Francisco Bernardone, em Assis, Francisco de Assis. E ele escreve uma obra de 24 volumes, mais de 10.000 páginas. Maravilhosa a obra, viu? Existem as 3 revelações, Moisés, o Cristo e o Espiritismo, não é isso? Essa é a 4ª revelação. Vocês vão ouvir isso muito futuramente. Antecipo para vocês. Foi escrita há mais de 90 anos. E ela é tão atual. Ela é um evangelho da ciência. Síntese e soluções dos problemas da ciência e do espírito. Mas vamos para frente. Vamos entrar no tema de hoje, o sacrifício mais agradável a Deus. O que vocês acham que é? Tem um ditado popular, eu não sei se corretamente é assim, ó. Quer adoçar a minha boca? Agrada meus filhos. Não é isso? É isso mesmo ou não? Quer adoçar a minha boca? Agrade meus filhos. Quer adoçar a boca de Deus? O que a gente faz? Agrada os filhos dele. Então, o sacrifício mais agradável a Deus, Jesus vai deixar claro aqui, quer ver? Ó? Se, portanto, quando apresentardes vossa oferenda ao altar, vos lembrardes que vosso irmão tem algo contra vós, deixai vosso donativo aos pés do altar. Ide, vá, antes de mais nada, vos reconciliar com vosso irmão. Reconciliar com vosso irmão. E só depois voltai para oferecer vossa oferta. Está lá em Mateus também, capítulo 5.
Não é interessante? Olha como é que é a oração do Pai Nosso. Pai, perdoe as nossas ofensas, perdoe as nossas dívidas, da mesma maneira como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam ou que nos devem. Não é isso? Então, deixa o donativo ali e vai reconciliar com o seu adversário, porque todos são filhos de Deus. Acha que você está agradando ao Pai, Deus, tendo inimizades, tendo adversários, tendo ofendido as pessoas? São filhos de Deus, então você não está agradando a Deus. Esse é o sacrifício mais agradável a Deus. Tem sacrifícios que as pessoas saem batendo nas costas com materiais cortantes. Tem sacrifício que as pessoas atravessam trechos longos a pé, fazendo promessa, e continuam orgulhosos, e continuam com inimizades, e continuam com adversários. Tem pessoas que andam de joelhos, sobem não sei quantos degraus de escadas, mas não perdoam o seu irmão. Percebe a diferença? Esses sacrifícios do corpo físico, de caminhar, de andar de joelhos, de ajoelhar-se sobre o milho, não é o sacrifício mais agradável a Deus. Novamente, quero adoçar a minha boca? Agrade meus filhos. Deus nos diz isso. Então, nessa pergunta aqui, quando Jesus diz: ide, antes de mais nada, vos reconciliar com o vosso irmão, e só depois voltai para fazer vossa oferta. Quando Jesus diz isso, Jesus ensina o quê? Que o sacrifício mais agradável a Deus é perdoar os nossos irmãos, antes de se apresentar a Deus. Percebem? Para ser perdoado, se apresentar a Deus para ser perdoado, para agradecer a Deus, para louvar, para fazer novos pedidos, que é o que nós fazemos, novos pedidos, né? Então, nós devemos espiritualizar o sacrifício, porque na época dos fariseus, eles ofereciam sacrifícios de coisas materiais. Inclusive no templo de Jerusalém, no templo, na casa de oração em Jerusalém, dentro do templo, que era enorme, tinha um setor lá que era de sacrifício dos animais. Então a pessoa que tinha muito dinheiro chegava e comprava um boi e doava para ser sacrificado. A carne ficava para o templo, para os doutores da lei, para os sacerdotes. Quem tinha menos dinheiro comprava um carneiro. Quem tinha menos comprava um pombo. Mas as pessoas achavam que isso agradasse a Deus. Imagina agradar a Deus sacrificando criaturinhas dele, sem objetivo. Percebem? Então, os judeus ofereciam sacrifícios de coisas. Por isso que Jesus disse assim, né? Quando você trouxer a sua oferta, deixa diante do altar e vai reconciliar com seu irmão. Porque era feito ofertas mesmo, ele não podia falar diferente naqueles dias, nós não teríamos entendido. Então, o cristão espiritualizou o sacrifício. O cristão não oferece mais coisas materiais a Deus. Deus é dono do universo, você vai oferecer o que para Deus? Uma casa? Um carro? Uma terra? Uma fazenda? Tudo é dele. Quer agradar a Deus? Faça um sacrifício. Reconcilia com nossos irmãos. Então nós podemos oferecer uma coisa a Deus, que Ele vai gostar. Oferecer a sua alma, nossa alma. E esta alma deve estar purificada. Purificada como? Tira ódio, tira orgulho, tira egoísmo, tira descrença e coloca fé, confiança em Deus, humildade, aquela simplicidade profunda, com bondade. Coloca caridade, auxiliar ao próximo, sem esperar qualquer tipo de recompensa.
e amor. Amor. Então, devemos espiritualizar o sacrifício. Só entra no reino de Deus se deixar de fora o sentimento inferior. Ninguém entra no reino de Deus, ninguém entra no reino dos céus com sentimentos inferiores como orgulho, egoísmo, ódio, descrença, falta de fé. Todo mau pensamento, toda má palavra, ou todas as más palavras e todas as más ações. Então, não é só o sentimento inferior que a gente tem que corrigir, né? Temos que corrigir, sim, o sentimento inferior, corrigir o pensamento, corrigir as palavras, corrigir as ações. De baixo para cima, nós já corrigimos as ações. Nós não fazemos maldades, mais ou menos, por exemplo, chutar cachorro, chutar as pessoas. As nossas palavras já também estão sendo policiadas. Ou deveriam ser, né? Inclusive, quem vai falar em público não pode falar palavrão. Porque o subconsciente trai e ele fala palavrão em público. Não pode, não dá certo, não funciona. Nós temos também que policiar o nosso pensamento. Porque às vezes estamos falando uma coisa e pensando outra, né? Por exemplo, uma senhora um pouco forte, avantajada assim de peso, chega e fala, e aí, o que você acha? Estou bem? A gente fala, você está elegante. E está pensando o quê? Você está um elefante. Não pode, o pensamento também tem que ser corrigido. Percebe? E o sentimento inferior. O sentimento é o nosso chefe. O sentimento define que nível de evolução espiritual nós temos. O sentimento, tudo passa pelo sentimento para depois vir no pensamento e nas palavras e nas ações. Veja aqui, ó, essa figura aqui, escura assim, propositadamente, sem cores, são sentimentos maus. Olha aí, ó, falta de fé, orgulho, egoísmo, ódio. Tudo isso é maus sentimentos. Quem tem maus sentimentos tem pensamentos maus. Tem palavras más, tem atos e ações maus e más também. Jesus, quando disse para nós que é fácil reconhecer as pessoas de bem, compara-nos com uma árvore. A árvore boa não pode dar maus frutos. A árvore boa não pode dar maus frutos. E a árvore má não consegue dar bons frutos. A árvore má é essa daqui, ó. Quais são os frutos dessa árvore má? Injúrias e violências, homicídios, adultérios, blasfêmias, calúnias, furtos e falsos testemunhos. Aqui em adultério, não só adultério conjugal, mas adultério de combustível, adultério de remédio, adultério de alimento, e tantas coisas que são adulteradas. Adultério do leite, se coloca água, coloca soda, lembra? Agora nós vamos falar de sentimentos bons. A figura já é mais bonita, ó. Sentimentos bons. Quais são? Ó, vou pegar só os principais. A fé, a humildade, a caridade e, acima de tudo, o amor, que une todos esses três sentimentos anteriores. Então, quem tem sentimentos bons, tem que tipo de pensamentos? Bons. Olha aí. Tem que tipo de palavras? Boas. Tem que tipo de atos? Bons. E ações ou atos, né? Ações boas. Essa é a árvore boa, ela não pode dar maus frutos. Essa árvore boa tem que dar bons frutos. Olha aí, paciência, bondade, indulgência, não ser exigente com os erros do próximo, não ser exigente com os defeitos alheios, não ser exigente com os vícios do próximo. Se puder, ajude. Produz gratidão, gratidão é necessária. Pessoa que não tem gratidão, ela ainda mostra que ela não evoluiu. E aqui o perdão também é sentimentos bons, a piedade, a paciência, a tolerância, né? Tolerância, aliás. E é interessante, ó, que isso aqui vai para dentro e para fora, ó.
Quando a gente tem atos bons, melhora os nossos sentimentos. Quando nós temos palavras boas, daqui desse círculo amarelo, também melhora os nossos sentimentos. Quando nós temos pensamentos bons, também melhora os nossos sentimentos. Então, de forma também, de dentro para fora, os sentimentos bons produzem palavras boas, pensamentos bons, ações boas. Qual que é a diferença desses sentimentos? Claro, a natureza vibratória dele, o nível evolutivo. Por exemplo, tem pessoas que têm sempre um sentimento contraditório. Tudo que você fala, ela contradiz, ela acha que está errado, ela fala a parte mal, ela não vê o lado bonito da coisa. Por exemplo, você passa numa praça e vê uma praça cheia de flores, bem cuidada, bem organizada, uma cidade limpa. Aí você fala, nossa, que praça limpa, quantas flores. E as pessoas que têm sentimentos inferiores falam o quê? Mas você não viu quanto roubaram para fazer essa praça. Absurdo. A pessoa não consegue ver o lado bom. Você conta alguma coisa para ele? Você conta alguma coisa que você viu, ou que você passou, ou que você está querendo fazer para ele? E ele joga um balde de água fria na gente. Não, mas isso aí não presta. Eu já vi melhor que isso. Isso aí é porcaria. Então a pessoa tem sempre um sentimento inferior. Vamos resumir de forma simples? O sentimento inferior, você fala assim para a pessoa, a rapadura é tão docinha, né? E esses que têm sentimento inferior diz o quê? Mas não é mole não. Ele não está vendo o lado bom. O outro tem sentimento bom. Vamos pegar a mesma rapadura e falar para ele, nossa, a rapadura é tão dura. E ele diz o quê? Mas é tão docinha que compensa o esforço. Percebe? Tem gente que ela está sempre jogando nós para baixo. Está sempre, você está alegre, ela chega e tira a nossa alegria. Elas roubam a nossa alegria. Elas desarmam a nossa alegria. Isso não serve, não pode. A gente tem que estar sempre... Então, quando eu estou na casa da pessoa e eu estou ouvindo ela falar só em sentimento inferior, eu sempre mudo o assunto. Jogo um assunto mais bonito, mais verdadeiro, mais fraterno, mais amoroso, mais caridoso. Se a pessoa retorna no mesmo ponto, na terceira vez, eu arrumo um jeitinho de ir embora. Eu vou embora. Eu não sei se eu estou certo, mas eu vou embora. O difícil é quando a pessoa está na casa da gente. Aí eu vou para onde? E já aconteceu, viu? Vou fazer o que nessa hora? Às vezes eu vou fazer palestra fora, então eu levo alguém comigo. Eu já comecei a achar melhor não levar. Porque eu vou falar do perdão, vou falar da paciência, vou falar da doçura, da afabilidade e doçura, e a pessoa do meu lado está puxando assuntos dos mais esquisitos possível. Então, como é que eu faço? Eu tenho que me harmonizar para chegar lá. É melhor ir só, com Deus. Não sei o que vocês pensam disso, mas realmente o sentimento é tudo, é onde começa tudo. Começa o pensamento, começa as palavras, começa as ações. O sentimento vem antes do pensamento. Veja, você pode achar que não. O sentimento vem antes do pensamento, o sentimento vem antes da ação. Ninguém comete um crime, uma vingança, se ele não carrega um sentimento de ódio. Tá certo, Robertão? Então, o verdadeiro sentido da palavra caridade, conforme Jesus a conhecia. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como Jesus entendia. Essa questão é a número 886 do Livro dos Espíritos. Eles perguntaram, como Jesus entendia a caridade? Como é que vocês acham que é? Que Jesus entendia e entende a caridade até hoje, né? Eu acho interessante que tem algumas pessoas e algumas religiões que estão aguardando a volta de Jesus.
Ninguém pode voltar quando ele nunca foi. Jesus sempre esteve conosco, encarnado entre nós, passou pela cruz, voltou no terceiro dia e continua conosco. Então, vai esperar ele vir? Ele não foi, está sempre conosco. Você acha que ele fez uma obra tão difícil, passou por dores, por aflições, por situações de ser insultado e termina na cruz? Não, ele volta no terceiro dia. Veja, ele voltou, ele nunca foi. Acha que depois disso ele não ia dar continuidade nessa obra para que essa obra da lei de Deus, que é a lei de amor, se expandisse? Claro que ele ia continuar. Tanto é que ele aparece para Saulo. Saulo de Tarso converte Saulo em Paulo. Veja, as cartas de Paulo foram ditadas por Jesus, não tenham dúvida disso. Ainda que eu falasse, tem uma parte de Paulo que ele fala assim na carta: ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, se eu não tiver amor, eu nada serei. Quem conhece a língua dos anjos? Paulo? Não. Jesus. Jesus ditava as cartas de Paulo através de Estevão, que é o cunhado de Paulo, que ele mandou apedrejar, porque Estevão era cristão. Então, Saulo, ainda nessa época ele não tinha convertido. Saulo manda apedrejar Estevão. Também ele chamava Gesiel, esse Estevão. Está na obra, Paulo e Estevão, de Emmanuel com Chico Xavier. Percebe? Então, Jesus nunca foi, está cuidando dessa obra, desse plantio todo, dessa maravilha. Está cuidando de cada um de nós. No Evangelho, segundo o Espiritismo, tem uma parte que diz assim: o vosso trabalho, vossas ações, produzem o alimento para o vosso corpo, a vestimenta para o vosso corpo, a sua moradia, mas vossas almas não estão esquecidas. Lá Jesus está dizendo, está no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu, o divino jardineiro, as cultivo, as vossas almas, no silêncio dos vossos pensamentos. Quando a gente está orando, está cultivando as nossas almas. Então Jesus nunca foi, gente. Ele sempre esteve conosco. Como é que Jesus entende a caridade? Benevolência, bondade para com todos. Ah, mas com o meu vizinho também? Sim. Bondade com todos, com a minha sogra também? Claro. Tem gente que não dá certo, né? Benevolência para com todos. E indulgência para as imperfeições dos outros. Indulgência, não ser exigente com as imperfeições dos outros. E perdão das ofensas. Livro dos Espíritos. Então, realmente, se você olhar só as iniciais, o B, o I e o P, dá um BIP. Acho que poucos aqui conheceram o BIP. Eu sou dessa época, que os profissionais, bombeiros e médicos e outros profissionais de emergência carregavam um aparelhinho, chamava BIP. Em caso de emergência, para chamar um bombeiro ou para chamar um médico, acionava o BIP. E ele corria ao posto de serviço dele. Ou a um telefone próximo, Também não tinha muito telefone nessa época não, viu? Eu sou da época do telefone na parede, que você tirava lá, dava uma manivelada. Tocava lá para a telefonista. A telefonista ficava com uma mesa com uma porção de cabos na vertical. Cabo P10, mais ou menos. Você ligava para o Robertão, eu ligava para o Robertão do número meu, que era o 10, para falar com o Robertão no 20. Ela pegava o cabo 10 e enfiava lá na tomada do 20. E ficava ouvindo a conversa. Senão ela não sabia quando ela podia desligar. Era desse jeito. Uma cidade igual Andradina, nessa época, deveria ter o quê? 10, 15 telefones desse. Ribeirão Preto, a minha região lá, tinha 40 telefones numa cidade. Se queria falar com o médico, o Dr. Zanini, por exemplo, você
Dava uma nivelada, a telefonista atendia, pois não. Eu queria que você ligasse para mim com o doutor Zanini. Não precisa nem ligar, ele está para outra cidade. Tal. Foi para Jabuticabal, foi para Ribeirão Preto, foi para... Ela sabia da vida de todo mundo. Sabia da vida de todo mundo. Olha que interessante. Um cérebro, o hipotálamo, esse em vermelhinho, e a hipófise. Vamos focar aqui no hipotálamo. Interesse agora é o hipotálamo. Hipotálamo, produção de hormônios. Isso não é novidade. A novidade é o seguinte: que tipo de hormônio ele produz? Os não misericordiosos e os misericordiosos. Aqui, o não misericordioso produz o hormônio do estresse. O misericordioso, aquele que tem amor, que tem fé, caridade, humildade, produz o hormônio do amor. Então, do estresse e esse hormônio do amor. É um apelido, tá? Ali é o cortisol e aqui é a ocitocina. O mesmo cérebro, o mesmo hipotálamo. Você pede para a pessoa pensar em sentimentos bons, produz ocitocina. Sentimentos maus, produz cortisol. O cortisol produz mal-estar, a ocitocina produz bem-estar. O cortisol produz incompreensão, a ocitocina produz compreensão. Aqui produz estresse, aqui produz expansão. Lá produz doença. A pessoa produz doença. Puxa a doença com as próprias mãos. Aqui produz saúde. Lá produz revolta. Aqui produz renúncia. Lá produz infelicidade. Aqui produz felicidade. Mesmo cérebro. Mesmo hipotálamo. Isso é uma pesquisa italiana. Então veja, que aquelas coisas que Jesus nos aconselhou, hoje nós temos demonstrações científicas. Já não é uma questão mais de fé, de aconselhamento, é questão já de bom senso, de lógica, de raciocínio. Olha, quem quer ser feliz? Usa aqui esse lado, dos sentimentos bons. Não é isso? Então vamos ao outro item, senão nós vamos terminar mais ou menos 1h da manhã. Tá bom, né? Tá bom, né, dona Bela? O argueiro e a trave no olho. O que é argueiro? Um cisco. Um pequeno cisco no olho. A trave no olho é uma lasca, um pedaço de madeira, um pedaço grande de madeira. Aí Jesus pergunta assim: por que vedes um argueiro no olho do vosso irmão? Por que vedes um cisco no olho do vosso irmão? Vós que não vedes uma trave no vosso olho. Interessante, né? Ou como dizeis a vosso irmão: deixai-me tirar o argueiro de vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso olho. É o sujo falando do mal lavado? Mais ou menos isso, né? Hipócritas, retirai primeiramente a trave de vosso olho, e então vereis como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Só para lembrar, a argueira é um cisco, a trave é uma madeira grossa. Por que vedes um cisco no olho de vosso irmão, vós que não vedes uma madeira no vosso olho? Ou como dizeis ao vosso irmão: deixai-me tirar um cisco do vosso olho, vós que tendes uma madeira grossa no vosso olho. Hipócritas, retirai primeiro a madeira de vosso olho, e então vereis como podereis tirar o cisco do olho de vosso irmão. Acho que isso aqui ficou repetido. Mas vamos fazer um exercício nós, Erros, defeitos e vícios. Vamos pegar pesado, né? Erros, defeitos e vícios. Nós vemos ou nós não vemos? O que vocês acham? Erros, defeitos e vícios. Nós vemos, né? Aqui nós não vemos. Vê se vocês conseguem ler. Consegue? Não, né? Difícil de ver, não é? Isso, está difícil de ver, tá? Vai melhorar, focou. Os defeitos que estão em nós. Nós não vemos, Robertão. Temos dificuldade. Mas nós vemos com facilidade o quê? Os defeitos que estão nos outros.
Ou eu estou enganado? Jesus disse isso. Vamos pegar um outro item aqui. Nós não vemos o quê? Está difícil, né? Nós não vemos, está difícil de ver, está difícil de ver. Nós não vemos os erros que estão em nós. Nós não vemos. Mas nós vemos os erros que estão nos outros. Olha que interessante esse último, ó. Nós não vemos. O Robertão já está conseguindo ver, ó. O menino já está mais evoluído, tá vendo? Nós não vemos os vícios que estão em nós, mas nós vemos os vícios que estão nos outros. Ou estou mentindo? Dizem que quem consegue ver um erro no outro é porque ele tem esse erro. Senão nós não saberíamos, não veríamos. Eu acho que isso também é verdade. Olha que interessante, ó. Esse aqui tem um cisco no olho. Não sei se vocês estão vendo aqui no olho direito dele, tem um cisco. Olha o outro, o que ele fala, ó. Tem um cisco no teu olho, mané. Uma tora no olho, não é isso? E ele não vê que ele tem uma tora no olho dele. Aí que faz lembrar o perder o mané. Cuidado, ainda há 14, 17 anos de prisão. Que dificuldade, ou melhor, o que dificulta e até impede de vermos nossos defeitos? Vixe, Robertão, você está fera hoje, hein? Está afiadíssimo, Roberto. Vixe, tem água com gás aqui dentro. Quais as consequências da trave do orgulho? Pessoa que tem orgulho não vê o defeito dela, não vê o vício dela, não vê os erros dela. Consequentemente, ela se torna uma pessoa desagradável, ninguém gosta. A pessoa se afasta, antipática, ninguém gosta. Tudo ela vê defeito. Você vem aqui na frente e estende um lençol que o Robertão lavou, muito bem lavadinho, branco, branquinho. Você mostra de lá que o lençol branquinho, a pessoa vê o quê? Um pequeno pontinho de alguma coisa, um mosquito que morreu ali no lençol, depois de lavado, viu, Roberto? Não foi você que deixou a mancha, não. O que fazer para enxergarmos nossos defeitos? Uma outra pergunta interessante aí, ó. O que você sugere? O patrono dessa casa, Santo Agostinho, disse assim: conhece a ti mesmo. No Livro dos Espíritos, questão 919 e 919A. Conhece-te a ti mesmo. É interessante que os evangélicos falam que nós vamos passar pelo juízo final. E na obra de André Luiz, principalmente lá nos Os Mensageiros, de André Luiz com Chico Xavier, tem uma parte que tem um monte de espírito dormindo. Mas é muitos espíritos dormindo. É um pavilhão lotado. Aí André Luiz pergunta: o que está acontecendo aqui? É que eles acham que morreu, acabou. Estão esperando o juízo final. Dão um trabalho na espiritualidade, porque não acordam. Então André Luiz e outros, Ismália, e o marido da Ismália, tomam conta daquele posto de serviço, como se fosse uma colônia espiritual menor. Eles fazem orações, fazem passes magnéticos, fazem a técnica do sopro, aqueles que conhecem, assopram para que aqueles espíritos possam desenvolver. E alguns, depois de muito tempo, levantam
assustados e saem correndo. André Luiz quis correr atrás para ajudar um desses. O mentor espiritual, Aniceto, diz assim, não vai atrás que ele pode se assustar, mas ele voltará, ele procurará recursos em nosso posto, em outros pontos. Então não pode ir atrás. Então, estão esperando o quê? O juízo final. Quando nós desencarnamos, nós fazemos o juízo final. No final de cada reencarnação, avaliamos o que acertamos, avaliamos onde erramos, para reforçar onde acertamos e corrigir, refazer onde erramos. Juízo final, no final de cada reencarnação. Então, o que os evangélicos dizem do juízo final, existe no final de cada reencarnação. É mais ou menos assim, Robertão. Lá, é como se no plano espiritual, cheio de gente assistindo, eles colocassem um telão desse e começassem a passar suas conversas no WhatsApp. Todas. Inclusive aquelas que você não gostaria que passasse. Então, o que significa? Que no plano espiritual nós não conseguimos esconder os nossos defeitos, os nossos erros e os nossos vícios. Estão estampados em nós. Estão claros, eles revelam claramente quem somos. Lembram no livro Nosso Lar, em que aparece uma mulher? Pelo amor de Deus, deixa eu entrar em nosso lar, me acolhe, eu estou apavorada. André Luiz já estava achando que deveria deixar ela entrar. Foi lá chamar a enfermeira, que eu esqueci o nome dela agora. Lembram? Não. Foi chamar a enfermeira e depois chamaram o chefe do serviço de segurança. O chefe de serviço de segurança, uma pessoa mais preparada, disse assim, como nós vamos deixá-la entrar? Está vendo esses pontos escuros no corpo dela? Tem 51 pontos escuros. Cada ponto desse foi uma criança que ela fez o aborto, ela era uma médica abortista. Ele chamou essa pessoa de vampiro. Nós não podemos deixar esse vampiro entrar. Então, ela podia aparentar com as palavras bondade, mas está estampado no perispírito, está impresso no perispírito quem somos nós. Não dá para esconder. Não foi acolhida, claro. Ela ia trazer desarmonia, desequilíbrio lá em nosso lar. Percebe? A justiça tem que ser feita, ela está comprometida com essa dificuldade que ela criou. Se prestar atenção em cada ponto, num pontinho daqueles, num desses 51, está registrado a ação, como ocorreu. Dá para saber a temperatura ambiente que estava naquele momento que fez o aborto. Dá para saber o que a mãe pensava, o que o bebê pensava. Dá para saber tudo, está tudo registrado. Não é em 3D, não. É em meia dúzia, 10D, alguma coisa assim. Tudo registradinho. Aqueles que são evoluídos apresentam um perispírito brilhante. Aqueles que são involuídos, aqueles que são ainda impuros, apresentam um perispírito, esse corpo escuro, opaco, às vezes até de aparência negra, como mostrou no filme. Ghost, também é coisa antiga, hein? Quem não assistiu, é coisa do meu tempo. Ghost, do outro lado da vida, lembra? Dá uma noção, aquilo lá dá uma noção. O coral está de parabéns. Eu agradeço a presença de vocês, agradeço a tolerância, a paciência, a concordância em estudarmos juntos o Evangelho de Jesus. Muita paz a todos.